Ai, ai, meu Deus, que hoje o tema pode gerar polêmicas e sacolejos. Pensando bem, sacolejos até no sentido literal, sacolejando a cesta básica. Benefício vilão, será que sim? Será que não? Eu sou Ana Pincolini e esse é as Suas Conversas. Olá, pessoal de Suas Conversas, tudo bem com vocês? Hoje a gente meio que vai fazer um para tudo. Pare! Bom, a pandemia de Covid-19 colocou a assistência social brasileira diante de uma série de desafios. Nós, trabalhadores do SUAS, especialmente os dos CRAS, eu diria, temos vivido muitos sentimentos nesse período, alguns contraditórios. Ao mesmo tempo, a gente tem pensado muito sobre o nosso fazer na assistência, e isso é bom, pois pode trazer rupturas em funcionamentos anteriores. Toda crise, e vivemos uma crise sanitária, tem potencialidade para promover reflexão, retrocesso sim, mas avanços também. Então não estranhe que esse vídeo e o próximo vão ser conversas assim, papo reto, tentando contribuir e pontuando algumas questões. O Suas Conversas adverte, eu acho que vamos ter fortes emoções nesse vídeo. Benefício vilão, será que sim? Será que não? Mas antes de responder isso, eu peço a você que curta esse vídeo e se inscreva aqui no canal, ativando o sininho das notificações para ser avisado sempre que eu coloco vídeo novo por aqui. Também convido você a seguir as minhas outras redes sociais, como a página no Facebook e o Instagram, e ficar por dentro dos cursos que eu tenho com inscrições abertas. Os links de inscrição e mais informações sobre cursos você encontra aqui na descrição do vídeo e na bio do Instagram. E eu preciso avisar que esse vídeo tem a ver com reflexões minhas, então ele é bem opinativo. Claro que eu tenho referências bibliográficas que fundamentam essas opiniões, afinal, como sempre, a gente não fala no vácuo, e as referências estão ali na descrição do vídeo para você baixar. Como eu disse lá na introdução do vídeo, a pandemia da Covid-19 tem colocado a assistência social brasileira diante de uma série de desafios e reflexões. Nós, trabalhadores do SUAS, temos vivido um turbilhão de sentimentos e muitas emoções contraditórias. Só para citar alguns exemplos, pensando especificamente no caso dos CRAS, nós receamos retrocessos, especialmente em relação ao aumento do foco no benefício eventual, ao retorno de modelos de atendimento particularizados, já que a pandemia nos impede que façamos grupos, enfim, receios de se perderem construções que fizemos a duras penas sobre trabalho social com famílias no âmbito do PAIF, sobre trabalho em grupos e coletivos, articulação de rede e o medo da substituição de tudo isso pelo velho plantão social. Eu já fiz um vídeo aqui sobre duas ferramentas básicas para os CRAS em contextos de calamidade e emergência, que eu vou deixar aqui no card. Nessas ferramentas, a gente lê que, de fato, aumenta a procura por provisões do SUAS diante desses contextos. E a pandemia da Covid-19 é um deles. E que a maioria dos CRAS pesquisados nesses documentos que eu citei identificaram um aumento da procura por benefícios eventuais, especialmente o auxílio alimentação. E isso é esperado em contextos assim. Então, até aqui, ponto pacífico. Mas eu tenho visto colegas do SUAS, especialmente por conta dos contatos e mensagens que eu recebo, olharem para esse aumento da procura por benefícios eventuais, em especial a cesta básica, por vários ângulos. O primeiro ângulo que eu vi algumas pessoas olharem, e talvez eu também tenha olhado por um tempo, foi o não ângulo. Tipo um avestruz que bota a cabeça para dentro do buraco, meio que negando ou ignorando o fenômeno. Vou seguir meu trabalho no CRAS, de forma adaptada, claro, vou fingir que não vejo esse aumento da ênfase no benefício e bola para frente. Só que tem uma coisa que eu aprendi na psicologia e que me vem muito à mente nessas horas. O real se impõe. Lá no começo da graduação eu tive uma aula, acho até que foi de psicologia social, que falava da diferença entre real e realidade. O professor nos apresentou a realidade como algo construído com base em crenças, valores, representações sociais, experiências dos sujeitos. E o real, por sua vez, como algo inexorável do qual a gente não tem como fugir. Então eu até posso acreditar que tenho poderes mágicos e que tenho a capacidade de voar. Só que se eu me jogar de um prédio de 20 andares, o real vai se impor.
ou seja, o real dá limite para a realidade. A mesma coisa pode acontecer nos grupos durante os atendimentos. Às vezes a gente até pode fingir que não vê um processo grupal ali, negar alguma coisa que está acontecendo, mas uma hora o real se impõe e aquele conteúdo negado ou deixado de lado aparece no grupo. É o chamado emergente grupal. Ele emerge, ele vem à tona, não tem como ignorar. Então, eu até posso achar que não, que a assistência social brasileira é muito robusta, que ela tem uma construção histórica de muitas lutas, que a gente trilhou uma caminhada rumo aos direitos e que agora, apesar dessa questão do aumento dos benefícios eventuais, a gente vai segurar as conquistas e passar por tudo isso incólume. Que depois da pandemia, tudo volta ao estágio anterior. Embora muitas dessas coisas sejam verdade, especialmente as lutas que a gente teve para consolidar a assistência, esse ângulo de visão de se agarrar à realidade positiva na qual a gente acredita e negar alguns aspectos do real que sim, exercem perigo para conquistas recentes, não é uma boa. O outro ângulo que eu tenho visto, e eu diria que esse é o mais frequente que eu tenho encontrado em mensagens que recebo, especialmente de trabalhadores de CRAS, é assim, um desânimo, um jogar a toalha, sabe? E achar que tudo descambou. Meio que a pessoa já assume que tudo descambou mesmo, se foi o boi com as cordas, e dá aquela vontade de fazer outra coisa, sei lá, ir trabalhar com moda. Tô brincando, tá? Quem me conhece sabe que sempre que eu tô meio indignada com o risco de retrocessos, eu brinco que as alternativas são sentar e chorar, ou largar tudo e ir trabalhar com moda, desenhando roupa chique. Mas é brincadeirinha, porque além de não ter talento para desenhar roupas chiques, no fim das contas eu gosto mesmo de ser uma mulher do SUAS. O fato é que os dois ângulos de visão acima têm problemas. O primeiro nega o real. Temos um fato muito importante acontecendo, que demanda respostas rápidas e que pode sim influenciar o trabalho no futuro, já que nessa ânsia de responder às necessidades da pandemia, nem sempre as respostas são as mais adequadas. Então, pode se mexer sim com as concepções e representações sobre a assistência social na sociedade. O segundo ponto de vista já assume que voltou tudo à estaca zero da política social e a gente virou o entregador de cesta básica e só. Ah, e para esse segundo ângulo, a cesta básica é uma proscrita, uma vilã que não devia existir. Então eu tenho que puxar uma frase da mais maravilhosa professora de psicanálise que eu tive na vida, a Marilu, a saudosa Marilu, que já não está entre nós. Diria Marilu: nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então o terceiro ângulo que eu quero propor aqui é algo que a gente já fez várias vezes no Brasil. Quando eu digo a gente, eu quero dizer a assistência social, a política social. A terceira via é não negar a realidade, mas também não jogar a toalha e comprar as brigas certas. No fim das contas, isso é o que a gente sempre fez, e ainda bem que a gente faz isso. Tudo que se conseguiu na assistência social brasileira foi assim, com a luta de profissionais e usuários atentos e conscientes dos riscos envolvidos. Estão aí os escritos da Esposati, como a menina Loas, que não me deixam mentir, e que contam alguns capítulos dessa história. Então a gente reflete sobre o momento para ter consciência do que está em jogo e a gente segue na luta para não perder as conquistas. E aí vamos voltar para a pergunta que não quer calar sobre o benefício vilão. Primeiro, vamos olhar um pouquinho para a palavra. Cabe a ressalva que a palavra não ajuda muito. Se a gente for para o dicionário, encontraremos a seguinte definição. Benefício, substantivo masculino. 1. Ato ou efeito de fazer o bem. Ou de prestar um serviço a outrem. Ok, esse tá bom. Auxílio, favor. Não, esses não estão bons. 2. Graça, privilégio ou provento concedidos a alguém. Proveito, vantagem, direito. Opa, o último tá bom, é direito. Mas os anteriores vão nessa linha de beneficiar ou de dar vantagem para alguém em relação aos demais. Então a conclusão é que o benefício é vilão? Na verdade, não. Afinal, o SUAS não conta com projetos, programas, serviços e benefícios? Então, embora a palavra benefício não ajude muito e esteja cheia de probleminhas, é o termo que está em uso hoje, talvez mude um dia, mas hoje é o termo que está em uso. E felizmente, ali na definição 2, não à toa como último significado, encontramos a palavra direito para salvar o dicionário e nos apontar um significado válido para a gente se agarrar. Benefício igual
direito. O título desse vídeo é uma provocação para tentar romper com essa falsa dicotomia de que o serviço é o oposto do benefício. E aí, meu amigo psicólogo, eu vou recomendar geral para todos os profissionais do SUAS, ok, mas para os psicólogos eu vou recomendar com louvores um artigo que nos dá um daqueles quase psicanalítico, sobre as contradições da inserção da psicologia no SUAS e sobre as falsas dicotomias do cotidiano. Na verdade, não é um artigo, é um resumo expandido de autoria do psicólogo Vinícius Sesca de Lima, publicado em 2014, cujo link eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo no YouTube. Esse artigo descortina várias contradições e falsas dicotomias nas quais a gente precisa cuidar para não cair. Uma dessas falsas dicotomias é justamente serviço versus benefício. Como se o serviço, a dimensão socioeducativa, os aspectos relacionais da vulnerabilidade social fossem a nova assistência social, enquanto o benefício, os aspectos materiais da vulnerabilidade social representassem a velha assistência social, o assistencialismo, a caridade. Nesse movimento, se a gente simplificar assim a questão, a gente está simplesmente negando a existência e a necessidade do benefício. A gente está negando as condições objetivas de vida da população. Já falamos aqui várias vezes que a vulnerabilidade social tem muitas dimensões. E quando a gente pega a definição de vulnerabilidade social da PNAS, da qual falamos nesse vídeo aqui do card, fica explícita a dimensão relacional, que sim, é um grande avanço do SUAS ter reconhecido essa dimensão da vulnerabilidade, mas também a dimensão material, materializada pela ausência de renda, por exemplo. Então, meu amigo, minha amiga, nossa luta não é contra o benefício. Nossa luta é para que o benefício não seja usado como caridade, não seja usado como doação, e sim ofertado a quem de direito. A nossa luta, o bom combate, não é contra o benefício, mas é para que ele não seja ofertado completamente descolado dos serviços socioassistenciais. A nossa luta é para que o benefício eventual de alimento, a cesta básica, não faça o papel de uma provisão de segurança alimentar. A cesta básica é para ser eventual. Quando a gente identifica que existe a falta crônica de acesso à alimentação, a gente está falando de uma demanda, da necessidade de implementar e fortalecer a política de segurança alimentar no nosso município. Quando a gente se depara com uma família que procura cesta básica reiteradamente, a gente não pode ver isso como eventual, mas compreender que a vulnerabilidade que está por trás tem a ver com uma situação instalada de ausência ou hipossuficiência de renda e de recursos. Eu também já falei aqui que não simpatizo muito com a ideia da cesta básica como uma sacola de alimentos. Eu acho bem mais interessante a pessoa receber o valor dela em dinheiro, porque ter escolhas, escolher o que comprar, ir no mercado como qualquer cidadão e fazer as suas escolhas é cidadania. Para mim, isso é bem melhor do que uma sacola de alimentos concreta. Ok, ponto pacífico. Mas nem todos os municípios, aliás, a grande maioria deles, ainda não chegou nesse estágio. Hoje a cesta básica existe, nas suas mais variadas formas, enquanto benefício eventual de alimento. Isso é real, eu não posso desconsiderar essa realidade. Então, retomando, a procura reiterada por essa provisão do SUAS, ela está nos sinalizando duas coisas. Uma no nível da família, outra no nível do território. No nível da família, que procura reiteradamente o alimento, essa procura sinaliza que não é uma situação eventual, mas uma vulnerabilidade instalada e, portanto, demanda acompanhamento por parte do serviço. No nível do território, a procura reiterada sinaliza a fragilidade ou a inexistência da política de segurança alimentar no nosso município e a necessidade da sua implantação ou implementação ou fortalecimento naquele território de abrangência. Uma das funções da assistência social é a defesa de direitos. Quando a gente vê que a política de segurança alimentar, assim como a de saúde, a de habitação, a de educação, seja qual for das políticas públicas, precisam ser fortalecidas
fortalecidas no território, nos cabe, enquanto CRAS, apontar essas fragilidades para o gestor da assistência. Se nós somos um CRAS, é nossa função sinalizar isso e contribuir para trazer esse debate e botar essa agenda na roda no nosso município. A política de assistência social, a PNAS, fala o tempo todo da articulação entre serviço e benefício. Negar que o benefício deva existir ou achar que ele não é importante para algumas famílias não me parece ser a briga que a gente deva comprar. O benefício tem o seu lugar na política de assistência social, mas articulado ao serviço. O bom combate, a briga que a gente precisa comprar é nunca perder de vista essa articulação. E a gente vive caindo nessas falsas dicotomias. Eu até já vi CRAS, e mais de um, tá? Não foi um só, querendo se livrar dos benefícios, especialmente das cestas básicas, e tentar mandar elas direto para a Secretaria de Assistência Social, invertendo a lógica, jogando os benefícios de volta lá para a gestão municipal, de onde eles saíram, justamente para não ficarem com cara de benesse e doação. Ali era o próprio CRAS tentando ressuscitar o antigo gabinete da primeira-dama. Uma das ferramentas do CRAS que eu falei nesse vídeo aqui fala da importância do lugar de referência dos benefícios ser o serviço socioassistencial, onde estão as equipes técnicas e não a Secretaria Municipal. A Secretaria fica com a gestão do sistema, não com a entrega de benefícios. Outro erro no qual eu acho que a gente não pode incorrer, especialmente no caso dos CRAS, é o seguinte: o CRAS está num território, ele sabe que não tem como dar conta de toda a demanda de cestas básicas, especialmente num momento como esse da Covid. Ele sabe que existe uma série de serviços de assistência social, de organizações da sociedade civil ali funcionando no mesmo território. Ele sabe que vários desses serviços estão ofertando cestas básicas ou outras provisões, mas ele não tem comunicação nenhuma com essa rede, não tem articulação nenhuma. Se a Secretaria de Assistência Social combinou alguma coisa com essa rede, o CRAS nem ficou sabendo, não foi convidado, enfim, não participou de nenhuma forma dessa articulação. Ou seja, o CRAS está lá no território dele, mas ele se vê como se ele fosse mais um naquela rede, e não como gestor daquela rede de proteção básica. Gente, uma das principais funções do CRAS, ao lado da oferta do PAIF, como a gente falou nesse vídeo aqui, é a gestão da rede de proteção básica do seu território. O CRAS não é mais um. O CRAS é a unidade estatal, é o equipamento estatal que está lá no território para ser o gestor dessa rede socioassistencial. Ele não ter contato nenhum com esses outros serviços, ele não saber quantas famílias acessam, não saber quem são essas famílias que esses serviços atendem, não saber se são as mesmas famílias do CRAS, de modo que nem um diagnóstico real sobre a demanda do seu território ele tem, está muito longe da gestão da rede. Como o CRAS vai pautar a necessidade de melhorias ou mesmo da criação de uma política de segurança alimentar no seu município, se nem o diagnóstico do território em relação ao número de cestas básicas que as famílias demandam naquele território de abrangência para o CRAS e para os demais órgãos da rede socioassistencial, o CRAS tem. Se ele não tem esse diagnóstico, ele não vai poder chegar para o gestor da assistência e dizer, olha, a gente tem que fazer essa articulação com a política de segurança alimentar. Ele não pode ser mais um nessa rede. O CRAS ele é o gestor, ele é o articulador dessa rede. O CRAS precisa saber quantas e quem são as famílias que procuram as ONGs do seu território em busca de alimentos. Ele precisa saber se ele próprio tem uma defasagem de auxílio alimentação, se essa quantidade nunca é suficiente. Ele precisa saber se as situações que ele atende são de fato auxílio alimentação enquanto benefício eventual da assistência social ou se elas sinalizam uma fragilidade da política de segurança alimentar. Então o CRAS, enquanto articulador de políticas públicas no território, precisa apontar para a gestão da assistência para que ela dialogue com a política responsável. Isso no exemplo das cestas básicas, mas funciona para outras situações também. O CRAS precisa se ver como o gestor dessa rede. Ele não precisa estar por fora dessas articulações ou se ver como mais um equipamento. Essa é a primazia do Estado na condução das ações. Um princípio da PNAS. E para fechar esse vídeo, em que a gente absolve o benefício da alcunha de vilão, cabe a nós também refletirmos sobre o significado que damos a ele. A proposta é que a gente olhe para o benefício como direito e nunca descolado do serviço. E a linguagem que a gente usa às vezes nos denuncia. Como dizia o Carlos Drummond de Andrade,
No seu poema A Procura da Poesia, cada palavra tem 1000 faces ocultas sob a face neutra. Esses dias eu estava num grupo com vários profissionais de CRAS e notei um aumento súbito do uso da palavra doação para se referir à cesta básica. Eram frases tipo as seguintes: no meu CRAS não tem mais cesta básica para doar. Ou, aumentou o número de usuários buscando doação de cesta. Ou, a gente já doou todas as que tínhamos. Peraí, o que a gente faz não é doação. Esse é um benefício eventual que a gente oferta. É uma das nossas ofertas, é uma das provisões do SUAS. Então eu, que trabalho em CRAS, usar a palavra doação para me referir a um benefício que faz parte das provisões do SUAS, já é eu jogar a toalha e achar que descambou tudo de vez. Então o benefício não é o vilão. O vilão é o uso inadequado que se faz por vezes do benefício. Benefício não é doação. Benefício é direito dos usuários do SUAS e deve estar articulado aos serviços do SUAS. Essa articulação é que rompe com as representações clientelistas geradas quando ocorre a entrega do benefício lá na Secretaria de Assistência. E no caso do território, quando o CRAS assume a função de gestor da rede da proteção básica, essa articulação rompe com a histórica fragmentação e entregas de benefícios como oferta pontual e transforma essa oferta, esse mapeamento dessa oferta, em demandas, em diagnósticos de território, em avanço para a política de assistência e em avanço para a cidadania, no diálogo entre a assistência e as demais políticas, seja a segurança alimentar, a educação, a saúde. E aí, você absolveu o benefício vilão? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários. E era isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, se ele fez pensar ou repensar, comente aqui, não deixe de curtir o nosso canal e de se inscrever e clicar no sininho das notificações. Eu espero você para a próxima e para muitas outras conversas. Tchau!